Meus queridos, vamos resolver alguns exercícios sobre domínios de deformação aqui agora. Primeiro com a FCC. Para o cálculo do dimensionamento de vigas usuais de concreto armado submetidas à flexão simples, devem ser considerados os estádios de deformação que determinam o comportamento da viga até a ruína. No estádio 3, ruína, a fibra mais comprimida do concreto plastifica e atinge o estado limite último, caracterizado pela ruptura convencional do concreto, com a deformação específica no estado limite último, não falou, veja, nem mencionou, mas é 0,35% ou 3,5 por mil. Esqueceu de mencionar que é para concretos da classe C20 a C50, mas ela não vai falar isso. Ela quer saber 3,5 por mil ou 0,35% a deformação última do concreto comprimido. O dimensionamento de vigas de concreto armado no domínio 3, se está no domínio 3, obviamente que está no estádio 3, que dimensiona o limite último, né? Estado limite último. Então, no domínio 3 do estado limite último, considera. Lembra do domínio 3. Domínio 3, veja, uma seção que a gente chama de subarmada, onde o concreto, toda linha que passa dentro do domínio 3 tem como origem, qualquer que seja ela, o concreto comprimido na sua resistência última à compressão de 3,5 por mil, deformação de ruptura. Portanto, o aço pode estar entre escoamento e 10 por mil. Então, nós estamos diante de uma flexão simples, peça subarmada, embora o termo não sugira algo adequado, mas é isso, flexão simples, seção subarmada. Ou composta, flexão composta, com ruptura, a compressão do concreto, e escoamento do aço. Escoamento, o aço escoou, sim. Considerando que, ao fazer o dimensionamento de uma viga de seção retangular em concreto armado, verificou-se que a altura da linha neutra da seção se encontra no domínio 4, de deformação. Considere as afirmativas abaixo. Eu sempre vou tentar colocar as figuras para facilitar, né? Embora tenha já a resposta. Veja, pode-se dimensionar a viga normalmente nesse domínio, adotando como tensão atuante no aço a tensão de escoamento de cálculo. Veja, domínio 4 parte sempre da ruptura do concreto comprimido e passeia dentro de uma zona onde o aço está tracionado, mas está abaixo da sua deformação de escoamento. Então, eu não posso considerar que a tensão atuante no aço é a tensão de escoamento do aço, porque ele está numa tensão inferior à sua tensão de escoamento. O que me caracteriza isso? Ver que a deformação dele não atingiu a deformação de escoamento. Se até o escoamento tensão é proporcional à deformação, se ele não atingiu deformação de escoamento, ele não atingiu tensão de escoamento. Então eu tenho que usar tensões menores do que a de escoamento. Erradíssimo. 2. Deve-se aumentar a altura da seção transversal para que a viga trabalhe no limite entre os domínios 3 e 4, pois no domínio 4 o comportamento da viga é frágil. Veja, essa questão fala o seguinte, eu tenho uma viga dimensionada no domínio 4. Eu preciso aumentar a altura da seção para que a viga trabalhe nos limites entre os domínios 3 e 4. Porque no 4 eu tenho um comportamento frágil da viga. Correto, não posso. Aqui no 4 a gente tem ruptura frágil. A banca deu essa alternativa como correta. Tenho que sair do domínio 4. Embora estar no limite 3, 4 seja bom para dimensionamento, né? Saio de ruptura frágil, mas não atendo o critério normativo. A questão pode ser discutida, passível de recurso, mas ela deu como correta. Deve-se aumentar o valor da resistência característica do concreto. Dessa forma, né, aumenta-se a resistência do bloco, daquela massa comprimida, da seção transversal, e eu desloco, então, a posição da linha neutra, subo a posição da linha neutra, trazendo a peça para o limite entre os domínios 3 e 4, pois o domínio 4, a viga tem comportamento frágil. Mesma coisa, concluiu como uma outra alternativa, ao invés de aumentar a seção. Nesse caso agora, ele prevê aumento da resistência, aumento do FCK do concreto,
Da mesma forma, a ideia de subir um pouco x, né? Reduzir x, subir a linha neutra, reduzir o valor de x. Isso dá mais ductilidade, fugindo do domínio 4. A banca também deu como correta, embora fala sempre entre domínio 3 e 4, que é, pela literatura, muitas vezes utilizado, dimensione peças do domínio 3 e 4. Por quê? No limite entre 3 e 4, eu esmago o concreto e escoo o aço, ou seja, eu aproveito tudo que aquele material pode me dar em termos de resistência. Mas a norma fala que aí não é suficiente. Poderia ter um pouco mais de ductilidade, reduzir ainda mais o valor de x, ou seja, subir um pouco a linha neutra para a seção girar um pouco mais, pelo menos até numa relação 0,45, que é a relação de x sobre d. Vamos seguir. Deve-se fazer com que a seção transversal trabalhe no domínio de deformação 2, para se obter uma reserva de segurança em relação ao comportamento frágil do concreto. O ideal, né, como eu disse, para termos de aproveitamento, é que nós levemos ali o concreto até a sua ruptura, até no limite aqui entre 2 e 3, eu estou levando o concreto da ruptura. Então, deve-se fazer com que a seção transversal trabalhe no domínio de deformação 2, não necessariamente. E aí falar que uma reserva de segurança em relação ao comportamento frágil do concreto, a banca entendeu que essa alternativa está errada. Dá para entender desde o início que a banca utilizou muita literatura que fala que o domínio de deformação, onde eu devo dimensionar minhas peças, era no limite 3, 4. De fato, existe muita referência literária sobre esse assunto. A ruptura de vigas superarmadas, ou seja, no domínio 4, inicia-se pelo aço, assim que seu limite de escoamento é ultrapassado, o que aumenta a deformação na fibra tracionada sob tensão constante, fazendo com que a linha neutra se eleve sucessivamente até a ruptura por excesso de compressão. Viga superarmada, gente, nem escoamento o aço vai atingir. Então, errado, né? O limite de escoamento não é ultrapassado. Submetida à flexão simples, uma viga de concreto armado do tipo superarmada, ou seja, também no domínio 4, se romperá a partir do escoamento do aço, sem esmagamento do concreto. Ao contrário, o que nós temos é esmagamento do concreto no domínio 4, está aqui, mas o aço passeia por deformações que são inferiores à sua deformação de ruptura, à sua deformação de escoamento, desculpa. Considera-se os domínios de dimensionamento na flexão simples para as vigas de concreto armado. Pode-se afirmar que, no domínio 3, o processo de ruptura ocorre com esmagamento do concreto e com escoamento da armadura. Domínio 3, esmagamento do concreto e... Domínio 3, ocorre com esmagamento do concreto e com escoamento da armadura. Opa, tá certo. Escoamento da armadura, aqui a armadura escoa, está entre escoamento e 10 por mil. Um tipo de ruptura similar ao das vigas superarmadas. Aí não, estamos falando de vigas subarmadas, né? Superarmadas estaria no domínio 4. No domínio 4, o processo se dá sem escoamento do aço, ok. E a ruptura ocorre por esmagamento do concreto, indicando ruptura dúctil. Não. Esse sim é a ruptura frágil, né? Vigas superarmadas, rupturas sem aviso prévio. No domínio 2, a ruptura é dúctil e ocorre por deformação excessiva da armadura. Agora nós estamos aqui em cima. A armadura que se deforma e o concreto passeia ali entre nenhuma deformação até a sua deformação de ruptura, sem haver esmagamento do concreto e com intenso processo de fissuração, caracterizando as vigas como subarmadas. Sim, são vigas subarmadas, porque nós estamos em domínio 3, domínio 2, são vigas que a armadura escoa na ruptura. E a gente tem, além disso, um concreto, que ele fala aqui, sem haver esmagamento do concreto. Óbvio, você vai me perguntar, Guilherme, lá no limite entre 2 e 3 tem esmagamento. Sim, mas o domínio 2 ele se dá com o concreto passeando aqui entre 0 e a sua deformação. Então, é a melhor alternativa até agora. Vamos ver a última. No domínio 2, as peças são caracterizadas como superarmadas. Não, subarmadas. Então, aqui já matou. Temos como melhor opção a letra C.
Segundo a 6118, em relação às condições de ductilidade para vigas de concreto armado sujeitas à flexão, é correto afirmar que, quanto menor for a altura relativa da linha neutra, menor será a ductilidade. Ao contrário, quanto menor o x, mais ductilidade eu tenho. Considerando CA50, tanto é que a norma prevê que o x seja menor que 0,45. Considerando CA50, pode ser dimensionadas as seções transversais da flexão com adequado comportamento dúctil, desde que x sobre d seja menor que 0,628. Não. Deve-se ter x sobre d, conforme a 6118, menor que 0,45. Então, x... Então, vamos só para você que ainda não entendeu. Seção transversal está aqui. D do bordo comprimido até o centro geométrico da peça. X tem que ser menor ou igual a 45% de D. Se aqui 100% é D, X tem que estar daqui para cima. Então, X pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser X1, X2, X3, qualquer um desses valores que seja o quê? Menor de que 40%, ou seja, X tem que ser menor ou igual a 45% de D. E X é marcado em relação ao bordo superior, até a posição da linha neutra. Considere isso daqui a minha linha neutra. É exatamente isso que a norma preconiza, portanto, gabarito letra C. Em estrutura de concreto armado, o domínio de cálculo onde ocorre flexão simples ou flexão composta, sem ruptura do concreto à compressão, é o domínio onde o concreto não sofre ruptura, nós temos flexão simples ou flexão composta. O concreto está por aqui, né? De 0 a εcu, e o aço atinge 10 por 1000. Veja que quando ele fala domínio de cálculo onde ocorre flexão simples ou composta sem ruptura do concreto, então se não tem ruptura do concreto, obrigatoriamente tem que ter ruptura do aço, porque é um domínio de deformação. Domínio de deformação é estado limite último. Ocorre uma das duas coisas, ou esmagamento do concreto, ou deformação excessiva do aço. Perceberam? Então ele não precisa falar, como é que você sabe que o aço está lá em 10 por 1000? Porque é a única forma, se não tem ruptura do concreto, tem que ter o aço na sua deformação máxima convencional, que é 10 por 1000. Então eu já sei que um parte daqui e o outro passeia entre 0 e εyu. Por isso eu já sei que eu estou falando de domínio 2. Se não tem ruptura do concreto, tem alongamento excessivo do aço. Dimensionamento do estado limite último da seção transversal de uma viga de concreto armado, caracterizado pelo domínio 3, corresponde a domínio 3, gente, domínio 3, esmagamento do concreto com escoamento do aço. Tá aqui, ó, domínio 3, o concreto esmagou e o aço passeia aqui dentro do escoamento até 10 por 1000. Então tem flexão simples, seção que a gente fala subarmada, ou flexão composta, né? Que a gente tem aqui no caso flexocompressão, ou flexotração, né? Depende da excentricidade da carga. Com ruptura, a compressão do concreto e o escoamento do aço. Significa que a deformação do aço é maior do que a deformação de escoamento desse aço. Resolvendo as últimas questõezinhas aqui, essa também é interessante. Considere o aço CA50 com patamar de escoamento e resistência à compressão de 25 MPa, os domínios de dimensionamento em que se encontra a seção transversal flexocomprimida de uma viga que apresenta deformação no aço. Olha, deformação no aço, 10 milímetros por milímetros, por 1000 milímetros, se a gente transforma metro em milímetro. Então, nada mais é do que 10 por 1000. Aqui está falando 10 por 1000. E aqui ele está falando menos, porque está compressão no concreto de 3 por 1000. Veja, concreto não rompeu, aço rompeu. Se a ruptura é do aço, eu posso ter reta A, domínio 1 ou domínio 2. Eu estou diante de domínio 2. Aço alongou, concreto está aqui, mais ou menos aqui. Na verdade, está até aqui, né? Porque aqui é 2 por 1000, aqui é
3,5 por mil. Então ele está mais ou menos aqui, 3 por mil, e o aço está lá no 10 por mil, porque foi por conta do aço que nós dimensionamos essa peça. Foi ruptura do aço e não do concreto. Domínio 2. Alongamento máximo excessivo do aço, né, convencional. Não necessariamente ruptura. No dimensionamento de estrutura de concreto, o domínio em que a falha da estrutura ocorre sobre flexão simples ou composta com ruptura a compressão do concreto. Opa! Você está falando que foi o concreto que rompeu? Não é nem reta A, nem domínio 1, nem domínio 2. Agora vamos começar a ver. Ruptura a compressão do concreto com escoamento do aço. Se o aço escoou, domínio 3. Se o aço nem tivesse escoado, domínio 4. Mas se o aço escoou, domínio 3, seção subarmada. Para fechar, vamos ver aqui mais uma questão. Considerando o dimensionamento de vigas e os domínios de estado limite último da seção transversal do grupo 1, classe de resistência menor ou igual a 50 MPa, descritos na NBR 6118, até aqui a norma antiga, analisa as afirmações abaixo. O domínio 2 é caracterizado por flexão simples ou composta sem ruptura a compressão do concreto. Certo? Domínio 2 e domínio 1 é ruptura do aço, alongamento excessivo do aço. Domínio 3 é caracterizado pela ruptura, a compressão do concreto e pelo escoamento do aço. Nesse domínio a seção é subarmada, maravilha. O dimensionamento do domínio 4 não é aconselhável para flexão simples, uma vez que nesse domínio não ocorre escoamento do aço. Perfeito. E uma possível ruptura seria caracterizada como frágil, o que não é desejável na engenharia civil. Ok, para impedir ruptura frágil, posso aumentar a altura da viga ou a largura da viga? Sim, posso aumentar a área, a inércia. Para impedir ruptura frágil, pode-se utilizar a armadura de compressão. Pode, e é inclusive mais indicado. Uma última alternativa ainda seria aumentar o FCK do concreto. Então todas as afirmativas estão corretas. Veja, considere os domínios de 1 a 5, referente ao estado limite último do concreto. Para concreto com classe de até C50, mostrado a seguir. De acordo com a 6118, os domínios em que a linha neutra é externa à seção transversal. Qual o domínio? Reta A nem tem linha neutra. A linha neutra está no infinito, porque a linha neutra corta a seção transversal. Ela nem passa nem perto da seção transversal. A seção transversal andou assim, não teve nenhum giro, não tem nenhum ponto que não haja deformação. Todo mundo foi tracionado. Na reta B, todo mundo foi comprimido. Então, linha neutra está lá no infinito. Óbvio, está fora da seção. Está lá no infinito. Então, a seção manteve-se paralela. Agora, na domínio 1, a seção girou. Então, eu vou até fazer aqui, para o lado de cá, né? Domínio 1, a seção girou e foi toda tracionada. Então, olha só, o domínio 1, a linha neutra, né, o ponto de deformações nulas, está fora da seção. E no domínio 5, a mesma coisa. Nós temos aqui a seção transversal, a linha neutra, né, a possível linha neutra fora. Então, domínios 1 e 5, nem a linha neutra não passa pela seção transversal. Mais questão. Agora a gente está acabando mesmo, né? Trouxe uma bateria pesada de questão aqui para vocês entenderem isso. Veja, olhe para a figura. Aço atingiu 10 por mil. Concreto está entre 0 e 3 por mil. Se o aço atingiu, tem que ser ou 1 ou 2. Aqui nesse caso só pode ser 2. Domínio 2, aço 10 por mil. Domínio 2, passeou aqui o concreto entre 0 e 3,5 por mil. Não tem nem o que se dizer. Agora, essa é uma questão de cálculo, perceba. Uma viga de concreto armado utilizou o CA50 para uma armadura de tração, trabalhando no domínio 3 do estado limite último. A viga tem altura útil de 45 e a posição da linha neutra na viga é igual a 15 centímetros, contados da face superior, que é a face comprimida, bordo comprimido. As deformações no concreto comprimido e no aço tracionado são respectivamente... Aí você fala, domínio 3, 4, 3,5 por mil, vamos para o abraço. Não. Vamos ver isso. Olha, onde está a linha neutra? Está no domínio 3, então está passando em algum lugar aqui, né? Então significa que a minha linha neutra, ela vai estar no domínio 3, vai estar daqui, em qualquer um desses pontos que eu estou marcando aqui, até aqui. Pode ficar dentro dessa faixa. Qual é o meu X, então, oficial da minha linha neutra? Qual é a posição da minha linha neutra em relação ao bordo superior? Semelhança de triângulo. Se a altura da peça útil D
vale 45, e ele me deu x da linha neutra vale 15, eu vou fazer o seguinte. Ora, se eu desenho... Opa! Espera. Se eu desenho um triângulo aqui, eu posso crer que essa altura D dividida, ou o contrário, né? Posso fazer D sobre essa deformação total. Quem é essa deformação total? É a deformação εs mais a deformação do concreto comprimido. Então, na semelhança de triângulos, εs mais εcu, ou seja, deformação do concreto mais a deformação do aço, dividido por D, está para x da linha neutra, dividido por quem? εyu. E como fala que εcu, desculpa. Então, a deformação total, aço e concreto, está para D, assim como a deformação do concreto está para a linha neutra. O que que eu conheço? Se eu estou no domínio 3, obrigatoriamente o concreto foi esmagado. Falta definir qual é a deformação do aço. Isolando aqui εs, já tem os outros valores, eu encontro que a deformação do aço é de 7 por 1000. Significa que ela passou do escoamento, mas não atingiu 10 por 1000. Está mais ou menos nesse ponto aqui. Então, 3,5 e 7 por 1000. Poderia eliminar D e E de cara, porque quando ele me fala que a viga está no domínio 3, o domínio 3 é o domínio que caracteriza a ruptura do concreto por esmagamento. Se fosse domínio 1 ou 2, sabia que o aço estaria em 10 por 1000. Então, aqui conseguiria eliminar D e aí preciso calcular para saber qual é a deformação do aço, tá? Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido para acertar questões depois dessa maratona que nós fizemos agora.